É só um desenho, nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar. Diz Maurício do Vôlei em uma publicação feita para criticar a DC Comics, que produz, entre outras, a série do Superman. Por quê? Por que Maurício disse isso? E por que ele foi tão achacado depois? A DC Comics anunciou que uma série futura do Superman, o filho do Superman vai se descobrir bissexual e vai ter um relacionamento com um outro rapaz. A primeira questão que eu acho muito interessante de pensar é: quem liga para o que o filho do Super-Homem faz? Se ele é hétero, gay, bi, tri, penta, hexa, quem se importa com isso, sinceramente? Bom, enfim, além do Maurício, né? Quem que fica tão neurótico com isso? Mas muito bem. Esse evento, vou chamar de evento, tá? Esse evento causou um rebuliço essa semana, mas é bom que levanta a bola, linguagem do vôlei, pra gente falar de temas bem sérios como homofobia. O Maurício, o clube, na verdade, sofreu pressão dos patrocinadores para a demissão do Maurício e, de fato, ele foi demitido. E a gente precisa entender um pouquinho do porquê que aconteceu a demissão, porquê que as marcas patrocinadoras do clube em que ele jogava se manifestaram exigindo a demissão do jogador. Existe uma coisa que surgiu muito com as redes sociais, já existia antes, mas com as redes sociais fortaleceu muito, que é a imagem que as empresas querem que as pessoas atrelem àquela marca. Infelizmente, a frase do Maurício foi uma frase que passa a ideia de condenação, né? Então, que mundo vai ser esse em que um herói pode ser bissexual? É uma pergunta que eu acho que o próprio podia ter respondido, né? Ele podia ter argumentado pra gente ter algo, apesar de que seria uma argumentação vazia, mas ele poderia ter falado: que mundo vai ser esse em que um herói pode ser bissexual? E então as marcas não quiseram essa imagem atrelada. Então não patrocinaremos um clube que tem um jogador com essa postura. Por quê? Isso tem a ver pura e simplesmente com a questão social, de que cada vez mais pessoas estão ou se descobrindo, ou se aceitando, ou... Enfim, não vamos cair na ilusão de que o número de homossexuais e bissexuais está aumentando em função disso ou daquilo. Não é. Sempre foi assim, só que antes era tudo muito na encolha, né? Agora as pessoas estão querendo simplesmente viver. Mas tem a ver com isso, com essa questão social puramente? Não. Existe uma questão mercadológica. Se você juntar todos os grupos chamados de minorias, homossexuais, pretos, portadores... Não é portador que fala, enfim, pessoas que têm algum tipo de deficiência, a gente vai perceber que é uma maioria. E essa maioria significa mercado. Significa consumidores dessas marcas, significa consumidores desses serviços. Então tem esse viés econômico, sim, mas que bom que ele está atrelado ao viés social. Isso, meus queridos, é o bom e velho capitalismo funcionando. Não tem nada a ver com socialismo, com comunismo, com não sei o que. É tanta teoria maluca, tanta lorota, né? E tem também a teoria do livre mercado de ideias. E isso que a gente viu também foi o livre mercado de ideias funcionando. A tal da liberdade de expressão. Então ele teve liberdade, ele não foi censurado.
Não, ele não foi impedido antes, né? O governo, os entes públicos não pediram para que ele submetesse a publicação a algum tipo de comissão para que só depois ele pudesse tornar ela pública. Ele publicou. Ele teve a liberdade de expressão dele preservada. Só que liberdade, ela vem atrelada à responsabilidade. E ele foi responsabilizado pelas consequências pelo que ele disse. É simples. Isso é a liberdade de expressão que está todo mundo defendendo. Você quer falar? Fala. Faça sua fala racista, faça sua fala homofóbica, faça sua fala... O que mais que tem de fóbico aí? Enfim. Faça seu discurso debilóide e acarrete com as consequências dele. Se for algo de viés criminoso, por exemplo, um discurso nazista, então que você arque com as consequências criminais disso, que são processo, prisão, enfim, o que quer que seja. Isso não é censura, isso é responsabilização, isso é importante, isso é uma coisa que as redes sociais estão proporcionando. Uma coisa que eu fico pensando é como ficam as pessoas, os homossexuais, os bissexuais que convivem ou conviviam, né? Conviveram é passar também, com esse jogador, quando ele faz uma declaração dessas. Será que todo esse tempo ele convivia com essas pessoas pensando que horror, que nojo, qualquer coisa nesse sentido? E como essas pessoas se sentem agora, né, tendo noção? Porque até agora ele defende esse ponto de vista. Né, aonde vamos parar se agora super-heróis podem ser bissexuais? Né? A gente pode trocar essa cena do filho do Superman com outras questões. Por exemplo, e se o Superman tivesse um filho com uma mulher preta? E aí a DC Comics anuncia: a próxima edição dos quadrinhos, o filho do Superman vai ser preto. E aí você pensa, não, pera, mas aí você tá comparando uma situação que não tem nada a ver. Claro que tem. Primeiro porque, segundo decisão do Superior Tribunal do Federal, o crime de homofobia ele é equiparável ao crime de racismo, né? Mas não é bem isso que eu tô querendo comparar. Houve um tempo em que o racismo era incrivelmente mais forte do que ele é agora. Um branco ter filho com um preto era uma coisa abominável. Onde já se viu? É ou não é? Isso passou. Hoje em dia, relações interraciais são a coisa mais normal do mundo e todo mundo lida com isso muito bem. Então a gente pode fazer essa comparação, porque futuramente questões como sexualidade, elas também vão ser tratadas com a mesma naturalidade que a gente trata relações interraciais. É uma evolução. É um processo que ele vai acontecendo. Os valores que se tinham antes, eles se transformam e não são os valores que se tem agora. Não significa que toda evolução seja para melhor. Nesse caso foi. Mas é uma mudança, é uma coisa que vai acontecer. E um argumento que eu acho bem interessante e que mostra assim desconhecimento generalizado do que é esse mercado dos quadrinhos e tudo mais, é a gente falando uma coisa assim: deixe os heróis das nossas crianças em paz. Como assim os heróis das nossas crianças? O foco dos quadrinhos não são as crianças, são adultos e adolescentes. E para essas pessoas, por mais que papais tentem evitar que essas pessoas se deparem com um mundo em que questões de gênero existem, esse mundo tá aí, eles vão se deparar com isso. É simples.
Existem versões para as crianças, claro, né? O que a gente vê na televisão nada mais é do que versões para as crianças. Mas se você pega um quadrinho e você lê, você vê que tem temas ali que o foco não é criança. Então, assim, as pessoas estão misturando muito, estão misturando questões de mercado com questões ideológicas, com questões que simplesmente não têm relação. Ao menos nesse momento, para esse caso, não tem. Mas, enfim. Se você gostou desse seu joinha, compartilha isso com alguém que precisa ouvir algumas verdades. Pessoal, eu sinto muito dizer para você, mas bissexualidade, homossexualidade ou até mesmo assexualidade, isso existe. E a gente vai ter que lidar com isso no decorrer da história. Como? A gente vai descobrindo. Mas, enfim, dê seu joinha, compartilha, se inscreve aí no canal para ouvir outras reflexões sobre outros temas. Eu espero ver você... Espero ouvir você. Deixa aí nos comentários sua opinião, a sua ofensa, caso você queira me xingar. E até uma próxima.